E a torta de climão que sobrou da eleição? Esse é o tema da nossa live de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da finalização das eleições, mas de que os conflitos que foram gerados em relação a esse momento de grande polarização parecem que não. Piadas à parte, nós continuamos aqui convivendo em comunidades, em famílias. E aí, como que ficam essas relações? Como lidar com o desconforto que permanece depois de tantas coisas ditas e feitas em prol de um objetivo que agora foi finalizado, né? Então esse é um pouquinho do que vai acontecer aqui hoje na nossa live da Equipe Colar. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Às 18 horas, sempre nesse mesmo horário. Então já coloquei na agenda. Sempre falamos sobre temas atuais, relevantes. Estarei aqui com os meus queridos e queridas parceiros da Equipe Colar, que já estão chegando. Bem-vinda, Letícia. Bem-vindo, Pedro. Muito bom ter vocês aqui. Igor também acabou de chegar. Bem-vindo. Muito bem. Boas-vindas a todos. E aí, amada? Que bom. Então, pessoal, agora é o momento da gente falar sobre tantas relações rompidas, tantas conversas que viraram tabu, tantas questões que foram desveladas nesse momento de eleição e que então nós teremos que, agora finalizada a eleição, teremos que lidar com elas. Então, acho que esse é o gatilho, assim, o estímulo para essa nossa conversa de hoje, tudo que passamos, as ideias que temos, como é que estão as sensações, os sentimentos, como é que estão as relações de vocês aí. Se quiserem, pessoal, já vão comentando no chat, contando pra gente. Igor, pode começar, querido. Para mim, parece muito um processo de uma ressaca, assim. Acho que foram meses bem intensos. A disputa eleitoral ela é muito voltada para essa coisa da competição, do convencimento. Né? Acho que muito pouco de diálogo parece para mim, né? Do jeito que eu experimento isso. Mas esse processo, né, de convencimento, de as pessoas tentarem argumentar né? E nessa eleição em particular, e acho que uma coisa que vem crescendo nas últimas eleições, acho que desde 2014, essa coisa muito pautada pelo que eu não quero, né, pelo medo, né? Então, eu faço uma escolha não pelo que eu quero construir, mas por aquilo que eu não que eu quero evitar, né? E parece muito que esse processo, né, da organização política, da gente se organizar politicamente, fazer as discussões, né, que começam, né, no âmbito municipal e passa para o estado e passa para o país inteiro, né, seria muito em torno do que eu quero construir, né, que tipo de sociedade que eu quero construir e o que a gente quer atender, né, para a maior parte das pessoas, né, e acho que o que fica, né, um pontapé inicial para mim é a tristeza por a gente ter entrado nesse processo do medo e que parece que ele vai se agravando cada vez mais, né? E perceber se a gente consegue, né, como coletivo, independentemente de quem eu votei ou não votei, se eu consigo entrar nesse espaço a fim de dialogar e construir, né? Porque uma coisa que acontece muito às vezes é que assim, eu não ganhei, então eu vou entrar numas de que eu não participo disso ou, né? E na verdade todo mundo participa, né? Ganhando ou perdendo, né? Tinha aquela história, né, do parabéns aos envolvidos em algum em algum momento do passado aqui, mas tá todo mundo envolvido, né? E aí como é que a gente parte para essa construção a partir de uma perspectiva dialógica, né,
de diálogo e de construção, né? Acho que esse que é o maior desafio, né? Eu acho. E você, Lê, o que você acha? Eu acho tantas coisas que é difícil colocar em palavra, né? Eu acho que assim, eu acho que eu fiquei muito aliviada, mas não consegui ficar realmente feliz. Por N motivos, um dos quais é porque as eleições aqui em São Paulo a gente elegeu um pequeno Bolsonaro, né, para o governo, enfim. Então tem essas questões acontecendo. Mas, e isso me atinge, né? Imagino que para muitas pessoas isso seja motivo de comemoração, de celebração, não é o meu caso. E ao mesmo tempo, eu estava o tempo inteiro falando isso para as pessoas, né? Que tipo, eu sou uma pessoa, eu sou anarquista. Para mim é muito dolorido o processo eleitoral, porque eu estou vendo todo mundo o tempo inteiro com muito medo, e eu acho um absurdo a gente chegar numa decisão de presidente com medo. Acho que não faz sentido a gente ter medo. A gente podia, sei lá, ter uma preferência, né? Mas ter medo. O Pedro hoje fez uma postagem que ele sonha com o dia em que todo mundo se sinta contemplado pelo resultado da eleição. E eu gostei disso, porque assim, né, estar contemplada pelo resultado da eleição não quer dizer que é a melhor coisa possível, mas quer dizer que, ok, essa pessoa me representa. Se a gente fala de democracia representativa, supostamente era para ter esse resultado. Não é para ser possível um resultado em que a pessoa que supostamente me representa é uma pessoa que quer me matar. No discurso direto e expresso dessa pessoa. Né? Isso que a gente chama de democracia não é uma democracia. Né? Se você for ver a raiz da democracia, é o quê? Que as pessoas todas têm o mesmo valor. Quer dizer, se a gente chegar à ideia, né? Porque a democracia foi lá criada em Atenas por pessoas que eram escravagistas. Vamos lembrar disso. Só os homens votavam, só as pessoas de uma determinada idade, então, enfim. Mas a abstração feita, voltando aqui ao assunto, a questão é que a gente confunde com democracia o governo da maioria sobre a minoria. E o resultado disso a gente está vendo hoje, né? Que a gente teve uma eleição supostamente, né? Tipo aquela coisa, né? Pra gente tá ok, porque foi o processo eleitoral, mas tem gente que não aceitou o resultado e está aí causando um problema sério hoje, né? De recurso, de acesso a recurso, alimento, não sei o quê, porque são caminhoneiros bloqueando vias essenciais. Então, assim, é muito complicado esse ponto de se ver. A Olivia que está falando assim, ainda que eu suponha que a PDS não tenha votado no Lula. Então, Olivia, eu vou confessar para você que eu votei, né? Até fiz mas não foi um voto feliz. Né? Eu sou uma pessoa anarquista, aquilo que eu falei, eu sou muito crítica do processo todo. A minha crítica vem principalmente no sentido de que o que a gente vai fazer daqui a 4 anos? Porque o sistema eleitoral ele é baseado no medo. Você vota no menos pior, naquilo que te dá menos medo. E isso é o que eu falei, não faz o menor sentido. Não faz sentido. Não era para ser assim. E o que a gente vai fazer para que isso não continue sendo assim? Porque daqui a 4 anos a gente não tem um revanchismo de lá e aí o revanchismo de cá e a gente fica o tempo inteiro nesse ping-pong horrível, né? Enfim, eu vi uma postagem num grupo, dos grupos que eu faço parte, uma pessoa postou um tweet assim, que o cara falava, como é que é? Não, encarem as pessoas, o seu pai, o fulano, não sei o que votou no Bolsonaro, votou sabendo que ele era o cara que riu das pessoas que morreram de Covid, ele é o cara que fez não sei o que, lá. Encare, essas pessoas são simplesmente ruins. Nossa, eu me senti tão mal quando eu li aquilo. Isso é verdade, as pessoas são simplesmente ruins. Nós somos simplesmente ruins para essas pessoas também, porque tipo, não é um episódio do He-Man. Não existe um bem e um mal absolutos. Do outro lado, lá tem gente olhando pra gente e falando, gente, que absurdo essas pessoas. Né? Eu vi o Sérgio Luciano falando hoje, são pessoas que estavam ali com medo de quê? Com medo de abuso com criança. Isso ficou bem claro em várias palavras, porque ideologia de gênero, não sei o que tem embaixo disso? A pessoa está com medo que as crianças sofram abuso, é um medo que eu também tenho. Eu não acho que ia ser desse jeito. Acho que existe uma confusão, ok. Mas não é um medo absurdo, não é uma coisa ruim, isso não é uma pessoa ruim. Uma pessoa que se preocupa com isso não é uma pessoa ruim. Per se, essa preocupação não é uma preocupação que faz uma pessoa ruim. Uma pessoa que não gosta de corrupção não é uma pessoa ruim. Uma pessoa que não gosta de incoerência não é uma pessoa ruim. Né? Só que a gente tem diferentes ideias do que cuida dessas coisas, como coerência, como segurança das crianças, como milhares de coisas. Sim, a gente pode conversar a respeito disso, mas se a gente parte do princípio de que a outra pessoa necessariamente é ruim, então acabou a conversa. Não tem onde a gente entrar. E é complicado, porque às vezes você está falando de uma pessoa que no dia a dia
É incrível, é alguém que cuida de você. A gente fez agora essa chamada do orelhão da eleição, a gente participou dessa ação maravilhosa. E teve tantos pontos lindos em que uma pessoa chegou e falou, como é que era? O mesmo tio que me fazia cosquinha, que brincava comigo, é o tio que hoje faz a minha do Bolsonaro. E aí? Ele deixou de ser essa pessoa que me pegou no colo, que me fez carinho, que me nutriu como ser humano, que me ensinou o que era amor, o que era amar, o que era cuidar. E agora ele virou um monstro porque ele vota no Bolsonaro? Não, tem uma série de questões problemáticas. Não estou falando que uma pessoa... Não é isso. Mas a gente não pode pegar tudo que a pessoa é e jogar fora. E aí a gente fica vendo essa agora, né? Passou a eleição e parece que está rolando mais treta nos grupos de família agora que passou a eleição. Que agora a gente tem um resultado, a gente tem perdedores e ganhadores, onde supostamente era para todo mundo agora ter um presidente. Era para supostamente agora todo mundo ter uma coisa boa para todo mundo, uma definição política, organizacional, administrativa, que vai cuidar de todo um país para todo mundo. Supostamente era para ser assim, mas a gente lida com a coisa como se fosse Fla-Flu, se fosse São Paulo e Corinthians. E aí eu pergunto que sentido faz esse sistema? Que para mim não faz nenhum, sabe? Faz as pessoas se desresponsabilizarem da política e se alienarem, mas enfim. Ai. Então, voltando ao assunto. Como que a gente lida com a torta de limão que ficou da eleição? A torta de climão que ficou da eleição. Como que a gente lida com essa torta de climão que sobrou na mesa? Né? Fedidona lá na mesa. E para mim, eu acho que o primeiro lugar é esse, é lembrar das pessoas com quem a gente está falando. E tentar lembrar que a gente é maior do que esse momento, a gente é maior do que uma eleição, a gente é maior do que o nosso voto, a gente continua quando a eleição acaba. Enfim. Pedro, querido. Eu acho que para muita gente tem um gosto amargo na boca, né? Depois desse resultado. Para pessoas que votaram no Lula, para pessoas que votaram no Bolsonaro, para pessoas que votaram nulo ou não votaram, acho que tem um amargo na boca para todo mundo. Talvez seja um amargo diferente para cada pessoa, mas eu acredito que tem um amargo na boca e eu acho que esse amargo na boca tem a ver com essa sensação de desconexão, né? Com essa sensação de, sei lá, quem votou no Bolsonaro, tipo, nossa, não acredito que essa galera votou no Lula, o cara é um ladrão, não sei o quê. Aí a galera que votou no Lula, tipo, ah, não, que bom que o Lula ganhou, mas mesmo assim tem metade do país que votou no Bolsonaro, que é um louco. Então, e tem as pessoas que votaram nulo ou não votaram, né? Que também devem estar com amargo na boca do tipo, nossa, eu não queria ter feito parte disso, eu não queria ter escolhido entre esses dois, eu não acredito no que eles estão oferecendo, né? E então me dá uma sensação que é um grande luto, assim, né? Para todo mundo, cada um com as suas particularidades, mas é um grande luto mesmo, uma, uma grande crise, né? Uma grande sensação de desconexão. E, se eu não me engano, eu vi o Dominique Barter falar outro dia que o luto, quando ele não era processado, ele virava ódio, algo do tipo, né? Então, para a gente canalizar essa nossa frustração, essa nossa tristeza, essa nossa decepção para o canal do ódio é muito fácil, né? A gente está o tempo todo recebendo estímulos para fazer isso, né? É quase como se tivessem iscas, assim, o tempo todo a gente abre o Instagram, chove isca, né? A gente liga a televisão, chove isca para a gente se odiar, assim. Então, fico preocupado com isso e, ao mesmo tempo, celebro muito tudo que a gente fez como comunidade de pessoas que estão querendo ter um outro tipo de conversa. Celebro muito, sim. E celebro muito também porque muitas pessoas se aproximaram da gente nesse momento e falaram: nossa, que legal
que vocês estão tendo um outro tipo de conversa, cara, porque tá todo mundo, sabe, se atirando, assim, se destruindo, se atacando, e vocês estão tentando não entrar nesse lugar e tentando ter um outro tipo de troca, né? Então, é uma micro celebração, obviamente. O guarda-chuva é um guarda-chuva de lamento, mas é uma micro celebração dentro dessa história toda, assim, que a gente tem uma pequena bolha, tem pessoas que estão chegando e descobrindo que é possível ter outros tipos de conversa, né? Que é possível trabalhar uma musculatura para não morder todas essas iscas. E é isso, respirar, né? Procurar os ambientes que possam apoiar a gente nesse processo de restauração, porque foi um grande desgaste emocional para todo mundo, acredito, sim. Acho que está todo mundo com uma sensação de ressaca emocional muito grande. E, e é importante a gente cuidar disso, né? Cuidar desse desgaste, recarregar, recuperar e trabalhar na construção dessas pontes entre essas pessoas que ficaram distantes, desconectadas, inimizadas durante esse processo. Diga lá, Paulinha. Nossa, gente, vocês falando dessa questão das influências constantes que a gente recebe para se comportar da maneira que a gente se comporta, né? Essa corrente que está aí o tempo todo interagindo com a gente, na forma com que a cultura coloca para a gente que é o certo, que é o devido, que é o aceitável. Cara, que tristeza ver como esse sistema de apoio da sociedade, esse sistema que apoia o bélico, ele é tão forte. Porque é isso, é o tempo todo isso de você ficar contra, de você achar lados é corroborado. Eu, em determinado momento, olhei para as pessoas à minha volta e pensei, será que eu realmente não devia estar me afastando das pessoas que votam diferente de mim? Das pessoas que estão falando coisas que, para mim, são intrinsecamente dolorosas e absurdas e pregam contra a vida de pessoas que eu amo. Será que eu não devia também estar me afastando? E, ao mesmo tempo, que superioridade moral é essa que eu penso que tenho, né? Que é tão perigosa, que fica nessa justificativa para eu me afastar, para eu desumanizar, para eu diminuir outras pessoas e a forma com que elas estão se manifestando, as estratégias que elas estão escolhendo. Então, para mim, fica muito forte o quanto que eu preciso de rede de apoio para poder pensar dessa forma diferente com o que a gente está, os quatro aqui, falando nesse momento. O quanto que é absolutamente impossível, eu não teria conseguido fazer tudo que fiz nesse tempo de eleição se não fosse por vocês, se não fosse pelas nossas redes, sabe? É absolutamente impossível, porque a sociedade está o tempo todo colocando a gente contra essa ideia de humanizar o outro, de abrir espaço para escutar, de você, mesmo quando você prega o oposto, você escutar o que é importante para o outro. E aí eu quase chorei, eu segurei, porque eu sabia que não ia ser muito bem aceito, mas eu quase chorei com um primo meu ontem. Ele votou no lado oposto do meu. E a gente estava conversando. E eu, de alguma forma, consegui ativar isso naquela festinha de pós ali, né? De apuração. E a gente teve uma das conversas mais profundas que a gente teve em anos. Porque eu tentei, por um segundo ali, não olhar para ele como se fosse uma pessoa errada, inimiga, burra, ou que está querendo o mal, está querendo totalmente o contrário das coisas que eu quero. Então, essa abertura para simplesmente duvidar me fez ter um dos melhores papos sobre política que eu tive
nessa eleição quase toda. Então foi muito, muito importante, muito interessante. E aí, por isso que fica para mim essa ideia de que a minha atuação política, ela também precisa incluir essa rede de apoio, essa criação de rede de apoio, esse lugar que me cuida para que eu continue agindo de uma forma que faz sentido para mim, para que eu continue perpetuando aquilo que realmente são os meus valores e essa abertura de espaço para outras pessoas e esse cuidado. Então, acho que isso é uma coisa assim que ficou muito forte e que a gente sempre fala aqui na Colar, e que é para isso, inclusive, que essa comunidade existe, né? Ela é uma comunidade de apoio para lidar com conflitos. Então, acho que é esse lugar assim que a gente tenta criar, inclusive, né? Fazendo um mini imersão da Colar. Lê. Não, Igor. Igor, conta pra gente aí. Tá pensando. Tranquilo. Eu acho que isso que você falou por último dialoga um pouco com uma proposta que o Rodrigo trouxe aqui, que a Lei respondeu ele no chat, né? Que ele gostaria de compartilhar uma reflexão que estou pondo em prática, estou fazendo uma revisão geral e deixando de interagir com bélicos. Né? E a Olivia traz aqui também, né, que existe violência nos dois lados, algumas sutis, outras mais abertas, mas a violência está posta, né? Antes a Letia disse que está saindo de bandeira para comemorar e sendo ameaçada por pessoas na rua. Esse é o bolsonarismo, ela coloca, né? Então, a Elo também, eu chorei quando saiu o resultado, foi de dor pensando nas milhões de pessoas que estão em situações graves, limite, quer dizer, a gente vê muita dor nesse processo, né? E acho que isso que você falou, né, de nos diálogos tentar entender que ali quem está comigo é uma pessoa que tem suas aflições também, acho que é um caminho importante, né? Eu estava em um grupo em que, né, eu coloquei uma discordância que era minoritária ali, ou pelo menos minoritária no sentido de uma pessoa que trouxe, né, esse dissenso, né? E fui duramente atacado, assim, e assim, eu sustentei até algum ponto dentro dessa linha que você trouxe, né, de buscar apoio e tal, mas eu percebi justamente isso, que as pessoas não estavam vendo a minha humanidade ali, né, e aí acho que aí a gente começa a fazer as escolhas, né, até que momento esse processo que eu tô cuida de mim também, né, e aí eu me retirei um pouco da conversa e continuei retirado até o momento em que saiu o resultado da eleição e aí apareceu, né, apareceram várias manifestações de pessoas que não tiveram, né, enfim, que não apareceram para conversar às vezes naquele momento, né? Então, naquele momento anterior. Então, uma coisa que eu penso é assim, que cada pessoa também tem seus limites, né? E aí a gente estar atento a isso é uma coisa importante também. E outra coisa para mim que alimenta muito essa coisa do medo é essa questão da falta de confiança, né? Parece que o processo ele passa muito por uma perda gradativa da confiança geral nesse modelo institucional que a gente tem, né? Político. Então, sei lá, as divisões executivo, legislativo, judiciário, né? A gente vê que tem uma desconfiança muito grande nessa coisa toda das urnas, né? E é um processo todo que ele precisa de confiança para girar, né? E aí aquilo que a lei traz lá do começo, né? Se esse processo tá gerando tanta dor assim nas pessoas e a confiança tá tão baixa, em algum momento a gente vai precisar então parar para dialogar e ver que tipo de sistema a gente consegue estabelecer em que a gente consiga confiar, né, e minimamente sobreviver, né, porque parece que assim essa coisa da competição ela está sempre presente, né, na experiência humana, né, tanto a questão competição e cooperação, né, e isso às vezes está em conflito e de algum modo o que a gente achou até o momento para
lidar com essa coisa, pelo menos da escolha das pessoas que representam a gente, está muito ligado à ideia de competição. E aí fica muito difícil quando um processo ele é competitivo ao extremo, e aí depois, quando ele acaba, vai começar a conexão e a cooperação entre essas pessoas que foram eleitas, né? Será que faz sentido a gente pensar nisso? Né? E aí, de que jeito a gente acha outras formas em que a gente precisa efetivamente cooperar e ter diálogo para construir soluções antes, né? Então, acho que passa por a gente repensar tudo, porque é uma crise que eu vejo de confiança no próprio sistema. Isso não acontece só aqui, né? Parece que é um fenômeno mundial, assim, é uma crise dessa democracia liberal e representativa, né? Que vem principalmente, né? Que se consolidou aí no pós-segunda guerra, mas que a gente está sendo chamado a rever isso. Porque os outros caminhos que a gente já passou são, na minha opinião, piores, né? Que você tem, por exemplo, autocracias, ou né, essa coisa da ameaça do fascismo, ou essa coisa do socialismo iliberal, né? Enfim, que as pessoas chamam de comunismo, né? Enfim. Mas são regimes autoritários, né? Então, acho que as alternativas que a gente tem, na minha opinião, são piores. Então, eu acho que a gente chega numa quadra de precisar pensar soluções novas, porque aquilo que está posto não está atendendo, né? E isso acho que vale também para as nossas relações pessoais, né? Então, um dos motivos que me fez também sair daquela conversa, voltando ao que eu estava falando antes, era que eu estava vendo que eu não estava sendo escutado ali. Então, tudo bem, eu estaria até atendendo a uma necessidade de expressão, mas não tinha espaço de escuta naquele ambiente para o que eu estava colocando daquela forma, né? Talvez fosse mais produtivo, então, eu abrir espaço para escutar aquelas pessoas e tentar ver se, a partir de uma escuta delas, abriria algum espaço para eu colocar também, né, o que eu queria. Mas é aquilo que a gente fala também, se eu entro numa conversa com algum intuito além de me conectar com a outra pessoa, pode ser que não dê muito certo isso que eu estou querendo, né? Porque o que eu estava querendo ali não era convencer ninguém, né? Mas se eu entro querendo convencer, não sei, né? Então acho que são essas escolhas, assim. Eu quero realmente me conectar com essa pessoa que está aqui na minha frente, que a Letícia falou, achar aquilo que eu tenho em comum com ela, né? Que é uma relação familiar, é uma relação de amor, né? Então, acho que são essas coisas que a gente precisa prestar atenção na hora de estar nessas interações, eu acho. Assim. E você, Uri? Eu estou assim, absolutamente encantada com as trocas aqui no chat, né? Que enquanto é até difícil, eu não consigo prestar muita atenção no que vocês estão falando, porque eu estou aqui conversando e tem pessoas falando coisas incríveis aqui no chat. Né, a Olivia trazendo essa coisa de que existe um ponto de partida inicial que é violento, que é o de que a outra pessoa que não enxerga as coisas como eu, necessariamente, ou ela está de má fé, né, não quer enxergar, ou ela não é capaz, tem uma questão, né, tipo assim, sempre a gente fala da inteligência, da ignorância, da não sei o quê, então sempre vai para esse lugar que essa falta de abertura para o ponto de vista da outra pessoa como válido em si já é um ponto de partida muito violento, não importa o que venha depois, né? E isso me lembra muito essa coisa de que o que você faz quando alguém não te escuta, né? E ela não te escuta de novo, não te escuta. Quando a gente está já vi isso acontecer também nessa época, você vê uma pessoa se repetindo muito, falando muitas vezes a mesma coisa, e cada vez mais agressivamente. E aí as pessoas, que pessoa inconveniente, que pessoa, não sei o quê. Mas o que isso normalmente demonstra? Isso demonstra que essa pessoa não está se sentindo o quê? Ouvida. A pessoa que se sente ouvida, ela não repete o que ela disse. É uma questão lógica. Agora, se tem uma pessoa, você fala, a pessoa não responde, você pensa que, não escutou, vou falar mais alto. Então, você vai aumentando o tom, porque você quer chegar do outro lado, você quer que a pessoa te escute, você quer uma reação, você quer um reconhecimento da sua existência, você quer um reconhecimento do seu ponto de vista. Você quer uma legitimação de você como ser humano. E isso é muito dolorido, porque parece que nem um lado nem o outro é capaz de dar.
né? E aí fica um gritando com o outro, ou machucando o outro, inclusive fisicamente, né? E eu vejo, sim, uma disparidade de violência dos dois lados, mas porque existe uma política de um lado que exalta a utilização de violência, a utilização de arma de fogo, especialmente, a utilização, né, de brutalidade. Isso existe mesmo. Eu vejo essa diferença muito clara entre as duas políticas, pelo menos nas declarações, na forma de falar, né? E naquilo que representa. Então, mas existe sim né, na minha visão, esse ímpeto inicial de violência que tem dos dois lados, sim. Né? E mesmo a violência física também tem casos, enfim. Mas eu achei interessante trazer, assim, o quanto eu me senti a pessoa estraga prazeres. Que vários grupos em festa, né? Na minha bolha aqui. E eu lá, tipo, não tô feliz, tô odiadíssima. Né? Quer dizer, não é que eu não esteja aliviada, tô aliviada, mas não tô assim, né? E aí as pessoas se sentem muito mal. E aí eu me liguei que rola uma coisa do tipo assim, primeiro, eu tô muito feliz de ver as pessoas felizes e aliviadas, porque eu não acho que é uma besteira você se sentir alívio e alegria. E ao mesmo tempo parecia que a minha preocupação com o que vem e a minha vontade de que essa alegria não engula a nossa atividade para o que vem, sabe? É um medo, é um receio de que na euforia a gente esqueça que tem muita coisa para consertar, tem muita coisa para mudar. E principalmente eu não quero estar aqui de novo daqui a 4 anos. Eu não quero de novo sentir que eu preciso votar, sabe? Eu, como anarquista, votar para mim é um negócio que não faz sentido. Não é que eu voto porque isso é um grande ato. Não. Não votar para um anarquista é uma decorrência de uma linha de pensamento. Né? E aí, quando eu voto porque eu olho o que vai me impactar dentro desse jogo do qual eu não quero fazer parte e eu estou dentro dele. Né? E eu não quero me ver nessa situação de novo, não quero que ninguém esteja nessa situação. Eu quero que a gente encontre. Existem outras formas da gente se organizar politicamente. Não é que a democracia é a pior forma, o pior sistema, mas é o único que a gente tem. Existem outras formas da gente se organizar politicamente. Sim. Quando a gente fala de autogestão, não é a gestão de você mesmo, é as pessoas se gerirem sem uma pessoa que manda em todas as outras. Isso é possível, existem mecanismos de fazer isso, só que eles não passam por um governo central sob 200 milhões de pessoas. É uma coisa que se constrói dentro da comunidade e vai se interligando, do menor para o maior, de dentro para fora, é uma coisa orgânica e maravilhosa. Procurem sociocracia, organizações orgânicas. Mas isso é para ser o modelo certo? Não, é para inspirar a gente a ter ideias de como fazer coisas diferentes. Se a gente começa a se organizar aqui de outras formas, com o tempo tudo muda. A gente não tem que ir lá bater na porta do governo central e pedir para eles mudarem a forma de governo. A gente precisa se organizar aos poucos aqui e tornar isso possível. Principalmente tirar dentro da gente a percepção de que a gente precisa que alguém mande na gente para a gente fazer alguma coisa. De que o ser humano depende desse tipo de gestão. Né? Essa é uma crença muito funda, muito arraigada. Se a gente consegue mudar isso, tudo muda. Né? Se a gente consegue parar de ficar esperando o tempo inteiro ou o porrete ou a cenoura, tudo muda. A gente passa a fazer as coisas porque aquilo é o que faz sentido para a gente fazer. Tudo muda. Né? Mas enfim, todos esses meus medos, né, eles chegam nas pessoas que estão festejando como se fosse um julgamento. Vocês não deveriam estar felizes. É errada essa alegria. Né? A celebração é superficial. Ou alguma coisa do tipo. Né? Ou até um julgamento de privilégio. Né? Você está festejando porque você tem um privilégio, porque você não vai ser prejudicado por outras coisas, senão você não estaria festejando agora. Não é isso. É só que eu realmente estou aqui preocupada. Né? Eu fico aqui preocupada, conversando com o Sérgio Luciano, ele falou uma coisa tão legal, tipo, me traduziu, que eu quero celebrar esse passo, mas eu não quero esquecer que eu tenho uma maratona para correr. Eu não quero sentar aqui ai, que lindo passo, e esquecer que tem uma maratona ali. Né? Então, é mais nesse lugar que eu tô. E para mim tá tudo bem as pessoas estarem felizes. Eu fico feliz por quem tá feliz. De verdade. Se a gente perde a capacidade de celebrar os nossos pequenos passos, o que acontece é que a gente começa a desanimar de dar pequenos passos. E aí a gente não corre maratona nenhuma. Né? Porque a maratona é composta desses pequenos passinhos. Então, importante desse negócio.
Enfim, eu acho que é isso. Aconteceram todas essas coisas no espaço de um dia, né? Uma maratona. E é, é isso. Pedro. Eu estava pensando aqui que em alguns desses encontros que a gente fez nesses últimos tempos, convidando as pessoas para chegar junto e contar como elas estavam se sentindo, eu acho que foi muito interessante observar que tinham pessoas com opções, escolhas políticas diferentes participando do mesmo ambiente, assim. Isso foi uma coisa meio rara que eu vi acontecer. E até aqui, eu acredito que tenham pessoas aqui nessa live que fizeram escolhas diferentes. E eu aprecio muito isso, assim, sabe? A gente estar falando sobre o assunto, mas com um recorte que possibilita que a gente consiga estar no mesmo ambiente, porque muitas vezes essas conversas ficam insustentáveis, né? Muitas vezes quando a gente começa a falar de política, fica insustentável a conversa, porque se você não pensa igual, pronto, acabou. Né? A conversa, a agressividade da conversa escala numa rapidez, né? Então é uma pequena apreciação, assim, como que esses processos que a gente estuda, né? Essas pesquisas de como a gente pode se comunicar de uma forma mais saudável, mais construtiva, como que isso realmente possibilita que a gente abra um espaço diferente, assim, de conversa para as pessoas estarem juntas, né? Como uma tecnologia de convivência mesmo, né? E, e aí fico pensando também assim, o que que me animaria a pensar, mesmo estando nesse estado de luto, de desgaste, de ressaca emocional, o que que me animaria a pensar como próximos passos, né? Eu acho que tem alguns próximos passos que me animariam, assim, quais são as estratégias que eu poderia pensar para unir mais as pessoas daqui para frente? O que que eu poderia pensar de estratégias diversas, assim, não só falar sobre política, mas no geral, assim, que estratégias que a gente poderia fazer para unir mais as pessoas? Que intervenções, que projetos, que iniciativas, coisas que a gente possa fazer, ir para a rua, brincadeiras, jogos, como é que a gente pode criar mais espaços para botar as pessoas mais próximas mesmo, né? E isso no campo da conversa sobre política, mas também no campo das outras áreas da vida, assim, porque eu acho que é importante isso, assim, a minha sensação é que a gente está num momento com esse resultado, com esse processo das eleições, é como se tivesse assim, rachou no meio, né? É como se tivesse um penhasco assim entre as pessoas. Então me dá muita vontade de pensar em estratégias criativas, lúdicas, não verbais, artísticas, colaborativas, para aproximar as pessoas. E aí no campo da conversa também, né? Porque assim, não adianta também a gente se aproximar em alguns momentos, mas aí tocou no assunto política, pum, explodiu uma bomba na relação. Então, como é que a gente também está carente de desenvolver essa habilidade de trocar ideias sobre política? A gente está muito carente, né? Esse processo todo, eu acho que revelou como a gente está sensível, como a gente está sem recursos, sem musculatura, sem repertório para sentar e trocar ideias sobre política. Como a gente está refém também dos movimentos que ficam jogando a gente para a gente guerrear. Como a gente está sendo empurrado para esses lugares, estimulados, né, para esses lugares inimizantes, assim. Então, acho que tem bastante coisa que dá para ser feita e essas duas possibilidades me animam, né? Iniciativas que não falam necessariamente sobre política, mas que aproximam as pessoas,
e iniciativas que desenvolvem a capacidade das pessoas dialogarem principalmente com quem pensa diferente delas, né? Porque a diferença, ela grita, assim. Eu acredito que tem muita coisa comum entre as pessoas que estão se olhando e estão falando, nossa, essa pessoa é muito diferente de mim, radicalmente diferente de mim. Não acredito nisso, acredito que tem muita coisa comum. Mas tem uma porcentagem de coisas diferentes ali que aí grita tanto na cara das pessoas que elas se separam, né? Que fica inviável, insustentável a convivência, insustentável qualquer tipo de contato. Diga lá, Paulinho. Hum, aquela respirada profunda, assim, né? Ah, tô pensando em mil coisas ao mesmo tempo, gente. Ouvir as falas de vocês também, né? Borbulha aqui por dentro. Outro dia estava num encontro em que a Lei e o Igor estavam também, em que o pessoal diferenciou diálogo de debate. E foi bem interessante essa diferenciação, porque acho que eu nunca tinha me atentado para essa real diferença, né? De quando eu tô num debate, então, fazendo a defesa, né, a luta de uma ideia, de uma causa, né, de algum tipo de questão. E aí, o mais importante é a defesa da questão, é a argumentação trocada entre as duas partes, né? E no diálogo, já não. No diálogo já seria, então, essa conexão entre as duas partes. E aí os argumentos e as ideias, eles ficariam em segundo plano, porque a conexão está sendo priorizada. Então, me parece que diferenciar isso me ajuda a entender o que eu estou querendo naquele momento, né? Qual que é o meu objetivo naquele momento? Eu estou querendo debater as ideias, eu estou querendo trocar com essa pessoa a respeito das questões específicas. E aí, se a gente der uma tretada no meio, tá tudo bem, porque a gente está querendo aqui é fazer esse movimento de discussão de ideias. Ou se naquele momento, para mim, o que está mais importante é cuidar da relação que eu tenho com essa outra pessoa. Então, é uma certa escolha, né? Acho que até rola, né, de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas se a gente não consegue fazer nenhuma delas, como é que a gente vai querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Se focar na conexão e se focar na defesa das ideias. Então, de certa forma, é importante que eu esteja bem ciente disso, né? De se eu tô ali aberta a trocar ideias ou se eu tô machucada com alguma coisa que a pessoa fez e eu quero cuidar dessa conexão. Se eu tô triste por conta né? Que o gatilho foi o posicionamento, mas o que está em jogo ali é a nossa relação e não as ideias. Que é isso. A Lê fala uma coisa que eu gosto, né? De que não é sobre a coisa específica, não é sobre a toalha em cima da cama. É sobre a falta de consideração dos nossos acordos, é sobre a falta de cuidado, é sobre eu não estar sendo respeitada, etc, etc. Então, né? Expandindo esse exemplo, assim, para as ideias que a gente está trocando aqui, né? O que essa manifestação de opinião contrária está significando para além das ideias que são diferentes? O que isso está significando para mim nas minhas relações, né? No campo mais profundo relacional? E acho que é isso uma coisa que fica importante para mim a gente conscientizar e ficar cada vez mais aberto, mais ciente para perceber qual que é a questão importante ali de verdade. Lê. Foi eu. Ai, mentira, foi mal. Hoje a gente está A gente invertido aí, trocou. tá? Eu acho que eu já vou indo para considerações finais e eu achei bem legal isso que você trouxe, porque quando eu penso, né, daqui a pouco vai chegar o Natal e
As pessoas vão se encontrar com as famílias, né? E para mim é muito isso, né? Quando eu tenho vontade de discutir política, por quê? Qual é a intenção? Né? Que nem você falou, né? A intenção é me conectar, ou é me expressar, ou é, né? E uma coisa que a gente observa muito é que essas coisas de política, ou, sei lá, às vezes até futebol, enfim, ou essas coisas mais polêmicas, às vezes são usadas como, eu já percebi isso em mim, né? Como uma forma de tentar emular a conversa que eu tô querendo ter, ou que eu percebo que a pessoa está querendo ter comigo, que é sobre a nossa relação em si. Né? Muito dessa coisa, às vezes, do embate geracional, né, em que a pessoa mais velha não se sente escutada pela pessoa mais nova, a pessoa mais nova não se sente escutada pela pessoa mais velha, e aí entra naquele âmbito de desconexão tamanho, né? E que isso tem a ver, às vezes, com dores da relação familiar em si. Né? E aí a gente usa da política para falar sobre isso que é muito doloroso para a gente entrar. Né? Então, acho que como dica e consideração final, para mim vem muito isso. Né? Se a torta de climão apareceu, tentar nomear que a torta está ali. Né? Então a pessoa veio conversar política comigo, tá? Poxa, tô vendo que você trouxe essa questão da política, né? Parece que tá pegando, mas onde a gente quer chegar com essa conversa? Né? E perceber, porque às vezes simplesmente a decisão de não vamos falar de política aqui, fica às vezes uma coisa meio impositiva, porque às vezes a pessoa quer falar sobre a política, né? Mas então vamos investigar. Por que eu quero falar sobre a política? É porque eu não me sinto escutado por você nesse âmbito ou tem outros âmbitos, né? Ou como que a gente pode conseguir criar mais conexão na nossa relação? E esse é um passo muito difícil, porque é realmente nomear o elefante que está aqui na sala e que acho que às vezes por décadas a gente está tentando não enxergar ele ali, né? Mas às vezes pode ser esse o momento de oportunidade, né? Parece que é essa a oportunidade da gente até como sociedade, né? Nomear, porque não é sobre o Lula ou sobre o Bolsonaro, é sobre que país a gente quer, né? Que tipo de país a gente quer, que tipo de política a gente quer, né? E então acho que é isso, é investigar as minhas intenções e nomear quando essa coisa aparecer, né? Nomear o desconforto. Né? Já foi muito útil para mim em conversas muito difíceis nomear o desconforto. Olha, esse caminho que a gente está indo aqui, eu estou ficando desconfortável, né? E aí como que a gente cuida disso? Porque eu quero cuidar da conexão entre a gente aqui, né? Então, Juntos contra o Bullying está dizendo, acredito que algumas famílias não cearão juntas esse ano. Eu acho que muitas já não estão ceando faz um tempo, assim, né? E, sei lá, eu em particular investi em algumas relações em particular, sabe? Que são especialmente importantes para mim. Não que as outras não sejam, todas são, né? Em alguma medida, as relações familiares, elas nutrem a gente, né? E eu nutro essa gratidão e esse amor, né? Mas em termos de proximidade, eu tenho investido em algumas em particular que são bastante importantes para mim, né? Acho que isso também ajuda porque a gente tem uma energia física e emocional limitada, né? E por mais que a gente acesse apoio, acho que vocês vão falar de apoio mais, não vou querer entrar nisso também, até para não roubar a fala de alguém. Isso sempre vem, né? Mas a nossa energia é limitada e às vezes focar ela é importante, sabe? E não descurar desse amor. Acho que é o amor que vai ajudar a gente nesse processo, né? Então, mesmo que a pessoa pense aquilo que a Lê falou no começo, né? Essa pessoa pensa tão diferente de mim, mas ela me pegou no colo, ela, sei lá, brincou comigo, a gente brincou junto, sabe? Nutrir esse amor e essa lembrança é uma coisa que ajuda a gente a ver a humanidade das pessoas, sabe? Porque aquilo, a maioria, eu não diria, tipo, às vezes a gente está brigando por pessoas que talvez não se importem tanto assim com a gente, sabe? Então, eu acho que eu quero
me importar com as pessoas que importam para mim, sabe? Para além de terceiros muito distantes. Sei lá. Acho que é isso. Vai ler. Acho que o que eu deixaria de dica, as dicas. Mas o que fica para mim assim é exercitar a nossa habilidade de abraçar aquilo que não é dual. Dito assim, o que quer dizer isso? As pessoas, elas não são boas ou más, embora a gente possa olhá-las dessa forma. E a gente não precisa olhar elas dessa forma. Essa é a questão. A gente vive com uma sensação de que a gente precisa, então, emitir o nosso veredito. Se essa pessoa é boa ou ruim, e aí eu preciso agir de acordo com isso. Eu posso amar uma pessoa profundamente, ter profunda gratidão por tudo que ela construiu na minha vida e tudo que ela me ensinou. E ainda assim falar, poxa, mas o jeito que essa pessoa fala e age hoje não me faz bem e eu prefiro me afastar. E continuar amando essa pessoa de longe. Eu não preciso escolher entre odiar a pessoa ou amar a pessoa. Eu posso fazer as duas coisas. Eu posso detestar as coisas que me incomodam nela. E ainda assim amar ela muito profundamente. Né? A gente na Colar faz muitos encontros. Né? A gente faz 3 encontros por semana, pelo menos. E uma das pessoas que participam lá no último encontro que a gente estava fazendo lá com o Igor, a Cris Viseu. E eu não perguntei para ela se eu podia citar. Mas enfim, eu acho que é uma situação bonita, então não vai se importar. Ela falou, olha, faz tão pouco tempo a gente estava tão desesperado, com tanto medo de não conseguir se ver mais. Há tão pouco tempo a gente passou um medo real de perder pessoas que a gente ama. E às vezes essas pessoas que a gente comemorou, que conseguiram voltar, que ficaram bem, a gente está com raiva delas porque elas votaram em outra pessoa. A gente está parando de ver e falar com pessoas que são importantes para a gente. Por causa de um posicionamento político. E aí, né, ela falou isso e isso me tocou muito, foi isso. A gente acabou de sair da pandemia, gente. Vocês lembram que foi isso? O medo que a gente tinha de, meu Deus, a minha mãe, meu pai, a minha avó, meu tio. E aí, de repente, essa pessoa, não sei o quê, eleitor de não sei quem. Blá. E aí, assim, que coisa engraçada, né? Assim, só que não. Então, acho que é isso, você não precisa escolher. E a nossa habilidade de lembrar que as pessoas são pessoas é o que nos permite encontrar formas de dialogar de verdade com elas. Na Colar a gente cultiva muito esse lugar de a gente encontrar o que a gente está sentindo, para além do que a gente está pensando. Outro dia eu vi um sobrinho meu, ele tem 4 anos, o Kenji, gatinho? Nem sei. Meu sobrinho, acho que é 3 anos, ele virou para a mãe dele fez uma coisa e não gostou, ele falou assim, eu estou muito bravo, mamãe. Eu estou muito bravo, ele falava. A maturidade emocional de uma criança de 3 anos. Não é você isso, você aquilo, porque você fez. Eu estou muito bravo. Eu queria que outra coisa tivesse acontecido e você fez uma coisa que não era aquilo. Eu estou muito bravo. Os meus sentimentos acontecem dentro de mim. Eles estão relacionados a alguma coisa fora de mim, sem dúvida. Mas a minha capacidade de encontrar os sentimentos e nomear eles dentro de mim é o que me permite saber o que eu quero que aconteça. Na hora que eu vou falar para a pessoa, eu não vou lá xingar ela disso, daquilo, outro. Eu já vou, olha, eu preciso disso, disso e disso. Do que você precisa para a gente conseguir construir alguma coisa junto? É um outro nível de conversa. Né? E assim, é uma conversa mais possível e mais, enfim, produtiva de se ter. Lógico que às vezes a gente está doendo tanto que a gente nem consegue articular a palavra. É isso. Funciona assim também. Mas acho que era principalmente isso que eu queria trazer. A gente tem o apoio, sim, que é sensacional. Vou deixar para as pessoas que depois falarem também do apoio. Principalmente que a gente da Colar trabalha muito com apoio, né? Tem espaços onde a gente pode desabafar para a gente voltar inteiro para as nossas relações que são difíceis de conversar. Mas é principalmente isso. Você não precisa escolher, você não precisa odiar essa pessoa para sempre, você não precisa de nada. Você pode ser extremamente crítico da postura da pessoa e ainda assim amá-la profundamente. Ou ainda assim ser profundamente grata por tudo que essa pessoa agregou na sua vida. Você não precisa jogar fora. Você pode receber todos os presentes que essa pessoa te deu.
e ainda assim dizer, olha, esse daqui eu não gostei, então para tomar de volta para você. Né? E é bem importante isso. Você não precisa matar a pessoa para você dizer não. Você não precisa, o seu único jeito de resistir. A gente é tão. Essa política do homem cordial que parece que o único jeito da gente resistir a alguma coisa é gritar, né? A gente fica o tempo inteiro sorrindo e falando que tá tudo bem, até o dia que a gente vai lá e atira porrada e bomba e tchau. Meu, você tem como dizer muito firmemente para uma pessoa que você ama, eu te amo muito, mas isso eu não quero que aconteça. Isso para mim não tá bom. Enfim, e essa habilidade é importante. Aprender a fazer isso é importante. A gente pratica muito isso. Acho que foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi a fazer e é uma das coisas que a gente mais dá ênfase dentro da Colar. Saber falar o que está me incomodando, com firmeza e com amor. Porque tem amor, muitas vezes. Sabe? Enfim, acho que é mais ou menos isso. Vou pegar o gancho do amor, que, que eu estava lembrando aqui de umas falas, muitas falas que eu vi do Martin Luther King, que é uma figura inspiradora aí para a nossa pesquisa, né? E muitos discursos que eu vi dele, assim, e que eu vi esse basta presente, esse basta, né? Olha, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui e realmente precisamos de um basta. Precisamos interditar alguma coisa, precisamos interromper alguma coisa. Interromper até um processo de violência, né? E mas ao mesmo tempo eu via muita amorosidade, assim, era um basta amoroso e dialógico. Achei isso muito interessante, assim, né? Porque muitas vezes a gente associa o basta a isso que você falou, né, Letícia? A explosão. Então, assim, o basta, quando ele vem, eu não treinei o meu basta, eu não trabalhei essa musculatura, eu não treinei, exercitei formas diferentes de fazer o meu basta, né, de expressar o meu basta. Então, quando ele vem, ele é um fenômeno da natureza, ele tem a vontade própria, assim, é uma coisa totalmente sem controle, é um negócio maior do que eu mesmo, né? Então, me vem essa reflexão, assim, como é importante a gente fazer práticas e fazer cursos e pertencer a ambientes que estão querendo treinar como se faz um basta amoroso e dialógico, que é o basta de, não, ó, assim não, mas não é assim não, eu não quero saber de você, ou é assim não, você é meu inimigo, eu vou te destruir, assim não, não, é assim não. Vamos dialogar, é possível dialogar, né? Não é assim não e não tem espaço para você. Não, tem espaço para você, mas eu quero que tenha espaço para mim também. Né? Eu quero que todo mundo possa sentar na mesma mesa, né? Como o Martin Luther King falava. Então, é importante a gente buscar espaços, né? Porque o discurso é bonito, né? Muitas pessoas falam no Instagram, às vezes eu posto coisas e algumas pessoas falam assim: na teoria é muito bonito, mas na prática não funciona. Coisas do tipo, né? E às vezes eu penso assim, talvez na prática da sua vida não funcione porque você nunca viu isso acontecendo. Mas eu já vivi situações, eu já vi acontecer situações que eu falo, uau, isso é possível? Obviamente, numa bolha, né? É diferente do que uma coisa estrutural na sociedade, uma cultura de massa. É diferente, mas possível? É possível, tem muita coisa possível. A gente tem muito exemplo de pessoas que se expressaram de formas incríveis, assim, revolucionárias, né? Que como que a gente bota esse basta, um basta construtivo, amoroso e dialógico. Nem sempre é possível, obviamente. Também não quero crucificar as pessoas que explodem, porque a explosão tem uma função
no ser, no organismo. A pessoa precisa explodir, porque senão o organismo vai rasgar no meio. Né? Então, não estou julgando as pessoas que explodem. Existe uma função na explosão, mas como que a gente tenta canalizar, né, essa energia? E apoio, porque a Paula vai falar de apoio. Ai, gente, muito bom. É, E olha que interessante. Vou falar de apoio. Não pode deixar de ser falar de apoio. Mas eu ia falar também sobre algo que me compete nesse outro lado que eu amo, assim, né, da psicologia, que eu gosto de trazer também, né? A Colar não é só CNV, tem várias coisas que se conectam também, né? E aí eu vi um post da Redes Cordiais, que chama a página. E aí eles falaram, política é um assunto sério, mas a sua saúde mental também é. Então, ficou isso para mim nesses dias todos muito forte, de que em certos momentos eu posso sim escolher me cuidar. Eu posso sim escolher me retirar de qualquer conversa que seja. Eu posso sim escolher fazer um momento fora das redes, me distanciar um pouco, como disse a Letícia, né? E procurar esse apoio. E procurar esse lugar que vai me nutrir de volta. E que é importante porque eu não posso esquecer da minha interdependência. Ao mesmo tempo, esse lugar de autocuidado e de cuidado compartilhado, de autocompaixão e de compaixão pelo outro. Não adianta eu fazer só uma dessas coisas, não adianta eu simplesmente me cuidar e dane-se o resto, e não adianta eu só cuidar das outras pessoas e esquecer de cuidar de mim. Eu vou estar sempre colocando mais violência no mundo, em qualquer das duas que eu faça, né? Não tem lado de fora, né, gente? Se eu tô me violentando, eu tô violentando alguém. Eu sou alguém. Eu sou uma pessoa nesse mundo também. Então, se eu não quero espalhar violência, é importante que eu me cuide também. E aí, peça apoio. Porque eu não sou obrigada a dar conta de tudo sozinha. Às vezes eu vou quebrar e eu preciso que alguém me ajude a me remontar. A autoempatia, ela tem um limite, né? A gente fala bastante isso nos círculos de CNV, né? De que eu não consigo, no papelzinho, lidar com tudo que está dentro da minha cabeça. Às vezes eu preciso ser ouvida por outra pessoa, né? Então, esse trabalho que a gente faz aqui na Colar, ele é muito diferenciado e precioso por conta disso também, né? Cria-se um ambiente de muita prática e muito cuidado, intenção de cuidado, né? Para que a gente possa tentar estar sempre fazendo esse movimento em direção a nadar contra essa corrente juntos. Só assim que a gente consegue subir a cachoeira, né? Nadando e indo, levando uns aos outros, né? Então, o apoio para mim fica bem isso, aquela visão do salmão indo em cardume e subir nas corredeiras, assim, sabe? Mas eles só conseguem porque eles estão juntinhos. Se fosse um peixinho só ali, ia ser levado. Então, é isso, gente. Muito grata pela participação de todos e todas aqui hoje. E muito feliz da gente estar podendo trocar essa ideia. Eu acho, poxa, acho que foi bom, assim. Tava um pouco apreensiva dessa conversa, não sei por quê. Tava meio assim, ai meu Deus, a gente vai falar de política de novo. Vai mesmo? Então, tô feliz que foi tão gostosa e tão legal, assim, né? E tantas coisas novas surgiram. Então, tô celebrando. Avisos? Avisos. Avisos. Vai lá, Lê. Toda semana, na segunda-feira, às 18 horas, a gente está aqui com uma live para você. E essa live ela é especial por quê? Porque ela vai para o nosso podcast Pode Colar, que você encontra no Spotify e no Anchor. E assim, bom, totalmente assim, né, objetivamente falando, eu acho que é um podcast muito bacana, que vale muito a pena ser ouvido. Se você quiser passar lá para olhar,
escutar outros episódios, enfim, enquanto você faz outras coisas. Bastante gente gosta, né, de ouvir enquanto caminha e tal. É nóis, estamos lá. E se você quiser também, estando aqui ao vivo, você consegue fazer comentários e perguntas, né? E a gente responde ao vivo. A gente também deu escuta aqui pelos comentários, isso não aparece muitas vezes, né? Porque mas a gente vai também conversando com o pessoal que está desabafando, não só o que a gente comenta aqui, mas por escrito ali também. Então, a gente gosta muito desse contato e a gente gosta muito de conhecer vocês. Então, sintam-se à vontade para aparecer por aqui. O que mais, Igor Savitsky? Acho que é isso. Lá na bio da Equipe Colar tem informações sobre os nossos projetos, né? Tem informação sobre a comunidade, como que você pode fazer inscrições e aproveitar os encontros. Tem também o rodízio de pares empáticos, o fórum, né? Várias oportunidades para ter esse acesso a uma comunidade de apoio, a conseguir escuta, também praticar, escutar pessoas, né? E aí, conforme é como se fosse uma academia, assim, né? Você vai lá praticando e aos poucos expandindo isso para sua volta, né? Que é um pouco do que a gente nas nossas experiências pessoais, né? Foi vendo que fez diferença e percebe que isso também vai espalhando, né? Com as outras pessoas, as pessoas que estão junto com a gente, né? Feedbacks muito positivos a gente recebe. Então, e é isso. Acho que tem também, se você quiser acessar essa live aqui, ela vira podcast, né? Então lá no Spotify você procura por Equipe Colar e lá você vai encontrar os episódios anteriores do nosso Pod Colar, que é o nosso podcast. E acho que é isso. O que mais? Tem os grupos de WhatsApp também. Vai lá, Pedro. Então, só para avisar que muitas vezes o Instagram não notifica as pessoas, né? Então, quem quiser saber das nossas próximas lives, e não só das próximas lives, mas dos próximos encontros também, porque a gente tem feito encontros de vez em quando, encontros abertos, a gente tem nossos cursos, então quem quiser saber, entra lá na bio, tem uma lista de transmissão do WhatsApp, é só você clicar lá, sem compromisso, pode sair da lista quando quiser. E também, se você quiser trocar uma ideia com a gente, se você está com alguma situação específica, passando algum aperto, alguma dificuldade, algum desafio específico, você quiser trocar uma ideia, chama a gente no privado, que a gente vê como a gente pode te apoiar de alguma forma. Vai ser um prazer. E se você conhece alguém, né, que talvez esteja precisando aí de um apoio, também pode indicar para essa pessoa, porque às vezes não é você, mas é uma pessoa que você conhece, né? É isso. Valeu pela companhia. Grata, gente. Boa noite a todos e todas. Um beijo. Obrigada para quem veio, quem está aí, quem nos Valeu. ouve do futuro. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Shape alienígena.